E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, amigos telespectadores da TV Mundo Maior. Estamos aqui mais uma sexta-feira aqui em Guarulhos, no estado de São Paulo, uma cidade do estado de São Paulo, bem próximo da capital. E às 16 horas um programa ao vivo, como todos os dias da semana, de segunda a sexta, às 16 horas um programa ao vivo em que você pode participar com a gente através do WhatsApp. Que está aí na sua tela, o telefone é 996433827. Você pode fazer uma sua pergunta, a sua consideração, a sua colocação, que vamos receber aqui on time, online, a gente pode estar respondendo para você. E lembrando também do Clube Amigos da Boa Nova, tá? Que é um convite que a gente faz, você participando desse clube, você ajuda a gente a manter tudo isso aqui funcionando e podendo continuar levando a palavra que liberta as pessoas e que esclarece as consciências. É só ligar para 0800 12 18 38 e falar a maneira que você quer contribuir, que pode ser ficando sócio, com uma contribuição única, ou simplesmente indicando alguém que está afim de contribuir com alguma coisa e não sabe onde, e se você é simpatizante da nossa causa, não custa nada indicar essa pessoa para nós, ok? Hoje nós vamos dar andamento, né, àquele nosso estudo do Evangelho como se fosse um manual da vida e do viver. Fizemos um resuminho monstro, né, que a gente falou de todas os 4 partes do Evangelho, uma maneira pragmática de eu colocar ele em prática na minha vida, vamos dizer assim. E depois eu estou falando mais ou menos o que pode acontecer quando você ou desconhece ou se afasta dessas leis, que é a lei do amor, vamos dizer assim, né? Já falamos sobre a fundamentação e depois da fundamentação a gente recebe através do Evangelho os instrumentos. Os 4 instrumentos. Quais são esses 4 instrumentos? Se a gente for ver nosso primeiro slide, né, a grande jornada do amor, que começa com aprendendo a amar a si mesmo, que é o despertar da consciência e trabalhar em si próprio, né? Depois vem o amor ao próximo, que é a educação do sentimento pelo trabalho do próximo, que é desenvolvendo o amor e a caridade, e finalmente a sabedoria, através de desenvolver a sabedoria, que é unir conhecimento com sentimentos nobres, o amor a Deus e a obra do amor divino. E a gente vê os 4 instrumentos que têm a ver com os 4 elementos da natureza, o fogo, terra, ar e água. E se você for ver lá o capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito, esse instrumento tem a ver com a nossa inteligência. Ou seja, o que significa isso? A capacidade que você tem de compreender as coisas. E quando ele diz assim, então, mas por que bem-aventurados os pobres de espírito? Então ele tá valorizando a inteligência, mas está falando que a gente tem que ser burro? Não, não é isso. Ele não está valorizando a inteligência, ele está dizendo assim, para entrar em contato com a sabedoria divina, você tem que se desarmar de todo e qualquer tipo de pré-concepção ideológica ou científica a respeito de Deus. Porque Deus, ele é o que ele é, conosco, senosco, apesar de nosco, estarmos investigando ele cientificamente ou através da razão. Por isso é bem-aventurados os pobres de espírito, que são aqueles que, cultos ou não, estudados ou não, estão com a mente aberta para receber Deus como ele é, e não como a gente gostaria que ele fosse ou que a ciência parece dizer que é. Então, o primeiro instrumento é mente aberta, ok? O segundo instrumento que a gente vê lá, que é o capítulo 8º, fala bem-aventurados os puros de coração. Então, quer dizer que só que os frufru, né, os que são fadinhas voantes, que conseguem chegar, que é pureza, que eu não sei o que é palavrão, não é isso não é pureza de coração. O que ele está querendo dizer que é pureza de coração é o seguinte, você estar desarmado de qualquer tipo de ressentimento, de mágoas, ou de sentimentos não nobres em seu coração em relação à vida e ao viver. Do tipo assim, mas tudo que eu passei até hoje, agora vem Deus dizer que eu tenho que ter amor no coração? Então, isso é ressentimento, né? Isso é querer
julgar a obra divina, e inclusive quando ela se refere a você. Então, estar desarmado de qualquer tipo de ressentimento ao buscar sentir Deus em você. Não tem espaço para Deus entrar no seu coração se lá estiver cheio de mágoas e ressentimentos pelo que você passou até hoje. Lembrando que tudo que você passou até hoje não é castigo de Deus, são experiências. Quando essas experiências são vivenciadas sem a nossa consciência, ou seja, por uma orientação do nosso mentor e, portanto, compulsórias, é que a gente fica achando que é castigo e fica magoado, né? Fica com melindre, vamos dizer assim. É esse melindre que ele está pedindo, para a gente não ter isso, para poder compreender. E a gente dá esse salto quântico, né? Na nossa capacidade de compreender, né? Que é entender com o coração que tudo é um grande cenário para a gente viver cenas e personagens apenas para fins psicopedagógicos. Quando eu não tenho consciência e não quero, é compulsório, parece castigo. Quando eu tenho consciência e quero fazer, é o mundo de regeneração, não parece castigo. Pureza de coração é isso, ok? Se a gente for ver depois o capítulo 9, é bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Aí você veja, interessante, ó. Desarmados, é que quando eu vejo aqui, eu acho que não é que eu não estou aparecendo lá, estou aparecendo, né? Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. É quando você está desarmado de toda reação violenta e agressiva na sua vida. Ou seja, não tem que fazer os outros engolir a tua pureza de coração e nem a tua pobreza de espírito. Ok? Levar a palavra sem violentar as pessoas. Então, olha que interessante. Desarmado mentalmente, desarmado de sentimentos de mágoa e desarmado de instintos. Então, centros de forças que nos ligam a Deus, centros de forças que nos centralizam em nós, que é o coração, a cor verde, e o centro de força que nos volta para a terra, para os instintos. Então, desarmados de excesso de racionalismos, vamos dizer assim, desarmados de sentimentalismos e desarmados de instintos agressivos ou violentos. São os 3 instrumentos. E o 4º instrumento, que eu acho super interessante, por que no Evangelho? Porque se a gente for ver lá as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, são várias bem-aventuranças, não são só 4. Por que o Evangelho segundo o Espiritismo só pegou 4? Porque ele é didático, ele é pedagógico, tá? Ele não é um estudo teológico, tá? É para ensinar a viver. Então, bem-aventurados os que são misericordiosos. O que é misericórdia? É ter compaixão, córdia pela miséria moral do outro. Por que esse é um instrumento importante? Porque você vai encontrar no mundo pessoas que não têm mente aberta, que não estão, que guardam muito ressentimentos no coração e que são violentas e agressivas. Então você vai ter que ter compreensão, compreender de coração que essas pessoas não vão gostar de você, ou que vão ter comportamentos diferentes do seu. Então você tem que ter misericórdia por aquelas pessoas que ainda não compreenderam os instrumentos de Deus. Por isso que é o 4º instrumento, ok? Quando você vê esses instrumentos, a gente vai estudando um a um. Por exemplo, o próximo slide, né, vai falar sobre o bem-aventurado os pobres de espírito. Quando a pessoa não tem mente aberta, né, ela não é honesta e não tem boa vontade, ela não é uma pessoa transparente, certo? Então, quando você não é transparente, quando você não exercita esse seu instrumento, que é a pobreza de espírito, ou seja, a honestidade, a mente aberta e a boa vontade, há a possibilidade de que esse comportamento insano te leve a algum tipo de doença física e ou mental. Vamos ver quais são? Olha lá, biologicamente falando, quando você não consegue ser transparente, que é o nosso primeiro instrumento, você vai ter problemas cardiovasculares, né? E por que isso? Né? Porque é mente fechada, né? Você fica tenso o tempo todo, articulando o tempo todo, armando o tempo todo, tentando ganhar sempre, né? No aspecto psicológico, isso é a tal da neurose de angústia, né? A angústia de que eu tenho que ganhar sempre, de que eu tenho que mentir, tenho que consertar a mentira, e de uma mentira tem que falar outra, eu não sou transparente. Angústia, aperta o peito, que vai dar problema cardiovascular, não é isso? É a psicossomática. No lado social, o que eu me torno? O malandro,
né? O cara que quer ganhar tudo, a lei de Gerson, né? Que o coitado do Gerson, que não tinha, quando ele fez aquela propaganda, ele não tinha nem a noção do quanto ele estava sendo antiético e antimoral, né? Contra a moral do bem, do belo e do verdadeiro. E espiritualmente, qual é o valor ético e moral de uma pessoa que é malandra? É a deslealdade, né? Eu vou ganhar sempre e dou a quem doer. E sabe o que acontece do ponto de vista espírita? Normalmente, espíritos que desencarnam assim se tornam ovoides. Por quê? Porque é uma monoideia, sabe? Não desarma a mente nunca, sempre pensando naquilo. Eu tenho que ganhar, eu tenho que pegar o dinheiro. Cadê minha nota de 100? Cadê minha nota de 100? Cadê minha nota de 100? Fica anos pensando na nota de 100, perde a forma humana, fica um aglomerado de energia que lembra um ovo. Esse é o ovoide, né? Sem transparência, nos tornamos ovoide. E o ovoide o que é? Você olha para ele, não é nada. É totalmente obscuro. Se você tem um pouquinho de mediunidade, você sintoniza com ele, você vai sentir, olha, cadê minha nota de 100? Cadê minha nota de 100? Você vai sentir o que ele sente, que é a total falta de transparência na vida. Ok? Então, tem até uns desenhos embaixo aqui que simbolizam o que é a transparência. Viver de peito aberto, na realidade é viver de mente aberta, né? E olha lá, pratique a transparência, cultive o amor, seja meio anjo, meio mago e, sobretudo, seja fiel aos seus passos. Então, uma coisa mais interessante ainda é o acesso à informação é um direito nosso. O que significa ter acesso à informação? O outro tem que saber como que eu sinto, penso e vou falar e agir, e ele também tem que ser claro, direto e objetivo comigo. A pior coisa que pode acontecer entre duas pessoas transparentes é um conflito. E conflito não é briga. Significa ideias diferentes sobre o mesmo assunto e, normalmente, ideias diferentes se complementam. Na lei de amor, é assim que se espera, usando esse instrumento chamado bem-aventurado os pobres de espírito. Estamos no nosso intervalo? Então, vamos para o nosso intervalo, a gente volta já já para falar sobre o capítulo 8º. Até lá.